Se você é um amante de cinema, provavelmente já ouviu o nome de Pedro Almodóvar. Ele é um dos mais célebres diretores espanhóis da atualidade e não é para menos. Almodóvar coleciona uma série de filmes clássicos em seu currículo, mas um deles em especial ilustra bem a nossa história de hoje. A Pele que Habito foi lançado em 2011, estrelado por Antônio Bandeiras, e a produção faturou mais de 60 prêmios mundo afora. Esse filme conta o caso de um célebre cirurgião plástico que foi capaz de desenvolver uma espécie de pele humana sintética em laboratório. Essa pele seria resistente a qualquer tipo de lesão, como um superpoder. O mais interessante da história é como se desenvolve a relação do médico com a sua cobaia, uma mulher misteriosa e temperamental que é a sua verdadeira obsessão. Ao longo da história, você descobre que o médico é obcecado pela mulher, porque, na verdade, ela é um homem que o cirurgião sequestrou para transformá-lo cirurgicamente em uma cópia de sua esposa já falecida. Basicamente, ele transforma um homem em uma mulher por completo. Só que o nosso programa de hoje não é sobre Almodóvar ou qualquer uma de suas produções, mas sim sobre David Heimer. Hoje sabemos que ele foi um homem canadense comum, mas poucos podem imaginar tudo o que ele passou. David já foi Bruce e já foi Brenda. Ele sempre foi biologicamente do sexo masculino, mas passou a vida como cobaia em um experimento que tentou transformá-lo em uma mulher. Todos os detalhes da história impressionante de David Heimer e o pior experimento da psicologia que já foi feito, você vê agora no Porquê das Coisas. Eu sou o Boco. Sejam muito bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. David nasceu como Bruce Heimer, junto de seu gêmeo, Brian, em 1965, em Winnipeg, no Canadá. Ele tinha apenas 8 meses de vida quando o destino da sua vida mudou completamente. Em alguns meses, é comum que os médicos façam circuncisões em meninos ainda bebês. No caso dos gêmeos Bruce e Brian, o pediatra os diagnosticou com fimose e indicou que tal operação fosse feita. Essa é uma cirurgia que remove o prepúcio do pênis, uma pele que cobre a glande. Mesmo que fosse um procedimento de rotina em alguns hospitais, David, na época Bruce, teve uma complicação durante a operação e acabou com a genitália totalmente destruída. Ele foi o primeiro a passar pela operação. Então, os médicos decidiram não operar o seu irmão gêmeo Brian. Talvez não por acaso, um psicólogo e entusiasta dos estudos de neutralidade de gênero cruzou o caminho da família Heimer. A neutralidade de gênero, em resumo, pode ser explicada pela definição do gênero a partir da interação do indivíduo com o meio social desde sua infância. Basicamente, é como se alguém pudesse definir seu gênero a partir dos estímulos que o rodeia. Nessa lógica, todos os seres humanos são indivíduos neutros ao gênero. O Dr. John Money estava convencido de que era plenamente possível fazer um garoto viver uma vida acreditando ser uma menina. Para ele, os estímulos considerados certos valiam mais que a própria natureza humana. Então, o caso dos gêmeos Brian e Bruce era perfeito demais para que o Dr. Money passasse o seu estudo da fase de hipótese para experimentação. Deste modo, ele sugeriu aos pais de David que fosse feita uma cirurgia para mudança de sexo. A família foi levada a acreditar que essa era a alternativa mais acessível, porque não haviam conhecimentos tão avançados em cirurgia plástica para fazer a reconstrução da genitália da criança. Foi então que David, nascido Bruce, se tornou Brenda Heimer. Os irmãos eram as cobaias perfeitas, 2 garotos gêmeos
com um deles acreditando ser uma menina, sendo criados pelos mesmos pais, na mesma casa e do mesmo modo. O Dr. John Money ofereceu à família todo o acompanhamento psicológico para a transição de David, mas não faziam ideia de que existia algo obscuro e oculto por trás das intenções do médico. Ele orientou que David fosse criado como uma garota em todos os aspectos e usaria o gêmeo Brian como referencial para o comportamento da sua cobaia. Money passou décadas estudando os pequenos e coletando dados. David, quando Brenda, era uma criança que realmente se comportava como menina na infância. Brincava com bonecas, passava os dias com a mãe na cozinha fazendo biscoitos, usava vestidos e todas as outras coisas. Ao longo dos anos, o Dr. John Money fez fama e fortuna em cima de suas obras sobre a neutralidade de gênero, dizendo ter provas vivas e concretas de que suas teorias eram realmente fundamentadas. Mas não durou muito tempo. Quando David completou 7 anos, ao fim da primeira infância, passou a se expressar mais como um indivíduo do sexo masculino que feminino. Na tentativa de desencorajar e dissuadir esses comportamentos, o Dr. John Money impunha de maneira forçada alguns hábitos a Brenda. Alguns pesquisadores, que são contra o experimento desumano de John Money, chegam a dizer que o médico ultrapassou os limites abusando sexualmente dos gêmeos. Aos 13 anos, já era impossível sustentar a ideia de que David era uma menina. Ele rejeitava e refutava de todas as formas a feminilidade que foi criada e forjada ao seu redor. Quando David completou 14 anos, seus pais lhe contaram toda a verdade e quase imediatamente ele decidiu que seria um menino, como sentia que havia nascido para ser. Foi então que Brenda, nascida Bruce, se tornou David. Na busca da sua recém-descoberta identidade de gênero, David conseguiu realizar uma cirurgia para a reconstrução do pênis. Apesar de toda a sua história de vida, dizem que ele se casou e teve filhos, mas não há confirmações disso. Porém, existem muitos detalhes bizarros que só vieram à tona depois de muitos anos. A maioria depois da morte dos gêmeos. O caso de Bruce, Brenda, David Heimer não passou despercebido pela mídia ou pela comunidade médico-científica. A reputação do Dr. John Money foi parar na lama, onde devia estar, depois que toda a verdade sobre seu experimento foi ao público. Todos os seus feitos, seus estudos, suas obras e pesquisas foram fruto de um experimento que quebra todos os códigos de éticas de conduta. Os gêmeos acusaram o Dr. John Money de tirar centenas de fotos deles completamente despidos sob o pretexto de serem para o tratamento. Além disso, ele cometeu a infâmia de estimular os meninos a se envolverem entre si num jogo sexual quando tinham apenas 7 anos de idade. O primeiro dos muitos erros do médico foi enganar os pais dos garotos para levar seu experimento adiante. Nunca, em momento algum, lhes foi esclarecido o verdadeiro motivo das inúmeras consultas e sessões com o Dr. John Money. Na verdade, foi o contrário, porque os pais foram induzidos a acreditar que sua única alternativa era optar pela cirurgia de redesignação de sexo. Pior ainda é imaginar que David não teve escolha, ou sequer a chance de escolher em nenhum momento da sua vida. Nunca houve consentimento real e honesto para que tal coisa fosse feita. E mesmo que ele fosse apenas um bebê, todos os passos e fatos ocultados pelo Dr. John Money afetaram a vida de ambos os gêmeos. O experimento desse psicólogo arruinou a vida da família Heimer de muitas formas, e muitos acreditam que o Dr. John Money tem sim sua parcela de culpa no suicídio dos gêmeos. David se matou aos 38 anos, 2 anos depois do irmão Brian suicidar-se. Como profissional, o Dr. John Money
deveria ter protegido essas crianças, respeitado as leis humanas e as regras básicas de ética da profissão. Acima de tudo, ele deveria ter buscado maneiras legítimas de levar os seus estudos sobre neutralidade de gênero adiante. Esse é um caso de abuso que supera qualquer experimento psicológico já feito. Mesmo errado e absurdo, as pesquisas de Money estão relacionadas a assuntos que continuam sendo uma pauta bastante discutida na atualidade. Há cientistas que se arriscam em determinar que as questões de gênero envolvem muito mais que a natureza humana. Nos resta esperar para ver aonde a ciência, em conjunto com o comportamento social coletivo, nos levará. Se você gostou do nosso programa de hoje, deixe o seu comentário aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal para conferir todos os nossos vídeos. Esperamos você no próximo O Porquê das Coisas. Até lá!